Olá, eu sou Felipe Cid, aluno de graduação em História, e irei apresentar os principais resultados do meu projeto PIBIC, orientado pelo professor Matheus Torres, do Departamento de História, intitulado O Paulo Presidente, uma história ambiental da rodovia Transamazônica, entre 1970 a 1975. O título do meu trabalho, Paulo Presidente, vem desse monumento localizado no município de Altamira, no Pará. Trata-se de uma castanheira morta, com uma placa comemorativa celebrando o início das obras de construção da rodovia Transamazônica, em 9 de outubro de 1970. Bem, a rodovia Transamazônica foi uma grande obra de infraestrutura do governo Médici, iniciada em 1970, cujo principal objetivo era integrar a região norte com o restante do Brasil. Para isso, foi planejada uma obra monumental, uma estrada de mais de 5.000 quilômetros de extensão, saindo do Oceano Atlântico, aqui do litoral, João Pessoa e Recife, cruzando todo o Nordeste, cruzando todo o sul do Amazonas, parando aqui na fronteira com o Peru e o Acre. Era uma obra que tinha um discurso desenvolvimentista e estava nessa política de integração nacional. A minha pesquisa contou com duas perguntas norteadoras. A primeira foi tentar entender como foi esse processo de derrubada da floresta amazônica para a construção da rodovia. E a segunda pergunta é, a partir dessa construção, quais foram os principais impactos ambientais gerados diretamente pela essa obra? Bem, para responder essas duas perguntas, foram analisados dois tipos de fontes. A primeira foram reportagens da revista Manchete, de fotojornalismo, que cobriram o processo de construção da obra. E dois livros publicados na época sobre o tema Transamazônica. Um também com esse teor de cobertura jornalística e o outro com teor mais ecológico e conservacionista. A abordagem teórica do trabalho foi dentro do escopo da história ambiental. E para a parte de análise das fontes, utilizou-se a metodologia de Tânia de Luca para análise de mídia impressa. Bem, a partir das análises das fontes, a pesquisa conseguiu obter uma série de informações interessantes que permitiram traçar uma narrativa geral sobre como foi o processo de construção da obra. Dessa maneira, as fontes indicaram informações de como foi as dimensões da rodovia, como foi o processo de financiamento da rodovia, quais foram as empreiteiras que participaram, como foi a logística das obras, qual era o perfil desses trabalhadores que estavam na linha de frente do desmatamento e da construção, quais eram os métodos utilizados por esses trabalhadores para desmatar as árvores e os principais problemas enfrentados nessa vanguarda das obras. Bem, depois que a gente entendeu como é que foi o processo de desmatamento para a construção da rodovia, a gente focou em tentar identificar os principais impactos. E dentro dos principais resultados, a gente fez uma estimativa de como foi o desmatamento causado na rodovia, e selecionamos um trecho para fazer um recorte geográfico entre o município de Altamira e Marabá. E chegamos nesse número aqui de 3.514 hectares. Por que a gente selecionou esse trecho? Porque eles eram amplamente citados nas fontes analisadas. Bem, a pesquisa também constatou outros tipos de impacto, tais como ocorreu grande desperdício de madeira, que era à medida que as árvores eram derrubadas, essa madeira eram abandonadas ao longo da rodovia. Não houve um aproveitamento econômico dessa madeira. Constatou-se também que os trabalhadores dessa linha de frente de desmatamento caçavam, e essa caça fazia parte para complementar sua alimentação. E, além disso, foi relatado perda de espécies vegetais de grande relevância econômica conservacionista, como ipês e castanheira, entre outros. Bem, como conclusão do trabalho, foi possível constatar que as fontes analisadas, sobretudo as matérias fotojornalísticas, fornecem informações muito interessantes sobre o cotidiano do processo de construção da rodovia Transamazônica. E com isso foi possível traçar, entender como é que foi essa construção. Tanto é que com essas informações a gente conseguiu estimar a quantidade de hectares desmatados de um trecho dessa rodovia, por exemplo. E, fora isso, as fontes têm outras informações importantes, tais como foi esse processo de colonização da Transamazônica que seguiu após a abertura dessa rodovia, que será utilizada em trabalhos futuros, por mim e pelo meu orientador. Com isso, chegamos ao final da apresentação. Quem quiser falar comigo é só enviar um e-mail para esse contato aqui. Obrigado.